Boa noite, meus irmãos. Eu agradeço a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, por permitir que eu estivesse aqui no dia de hoje para falar com cada um de vocês e comigo também, porque o primeiro ouvido que ouve é o nosso. Agradeço a oportunidade que essa casa bendita dá a cada um de nós, a toda semana, está ouvindo uma palavra de conforto, de consolo, diante de tanta dor que a gente enfrenta. Essa casa bendita, que os seus benfeitores nos amparem, nos sustente, que nos fortaleça, não só hoje, como sempre tem nos fortalecido. Hoje nós vou falar do Evangelho, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Vou falar sobre o item 9 e 10, a verdadeira propriedade. Item 9. O homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, ele não tem senão o gozo, e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar. O que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Porque daquilo que tiver adquirido de bem em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país. Não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura e fazer provisão de tudo que poderá nela vos servir. Nós temos o hábito, eu tenho o hábito, estou procurando me melhorar, porque a gente junta muitas coisas inúteis, muitas coisas materiais, e muitas vezes a gente perde muito tempo em juntar tesouros. Porque tem que ter um carro do ano. Nossa, isso é louvável, é maravilhoso. Mas quantas vezes a gente deixa faltar o necessário para podermos ter aquilo para mostrar aos nossos irmãos, para mostrar para a sociedade as nossas posses materiais. Deus quer de nós que nós saibamos usufruir os bens materiais, que nós possamos dele fazer bom uso, que nós possamos ter conforto, mas que a gente não precise viver em função do ouro, do dinheiro, do status, que a gente possa viver uma vida harmônica, uma vida feliz. Porque muitas vezes a gente quantifica a nossa felicidade pelo muito ter. E às vezes esquecemos que não é o ter, é o ser. Sermos amigos, sermos caridosos, sermos benevolentes, sermos pessoas agradáveis aos nossos irmãos e a Deus. Porque são os tesouros que em qualquer lugar que nós formos, qualquer país longínquo, ele tem o mesmo valor do que em qualquer parte do mundo. E quando nós retornarmos à nossa pátria espiritual, o que realmente nós teremos levado para lá? As nossas joias? Nosso carro? Nossa casa? Nossas roupas? Como diz o ditado,
caixão não tem gaveta. Então nada disso irá conosco. Assim, quando nós nascemos sem roupa. E quando nós morremos, que nós desencarnamos, nós somos vestidos com a nossa melhor roupa. E somos colocados dentro de uma caixa de madeira e jogados debaixo de 7 palmos de terra. Será que nós iremos levar para onde? Nada. Porque ali só está o corpo perecível. Não tem mais o nosso espírito, a nossa alma não está mais ali. Nós, muitas vezes, diante dos nossos apegos, nós não conseguimos nos afastar demais do nosso corpo e temos um sofrimento muito maior, porque nós estamos ali presenciando tudo que está ocorrendo. Quantas vezes a gente vê no velório de pessoas, a família já brigando pelas posses dos bens que aqui ficaram, que muitas vezes aquela pessoa que está partindo nem usufruiu, porque ela perdeu muito tempo em fazer hora extra, trabalhar demais, para juntar muitos tesouros. E nesse momento a gente se torna muito invigilante, porque a gente só pensa nos bens materiais. A gente esquece dos bens morais, dos bens espirituais, aqueles que irão conosco onde quer que nós tivermos que ir, aqueles que são agradáveis a Deus, aqueles que são agradáveis àqueles que estão à nossa volta. Quantas vezes a gente vê pessoas dentro de um lar infeliz, com tanta riqueza material, porque esqueceram da existência de Deus, esqueceram da existência dos amigos que estão ali menos favorecidos, esqueceu de que a vida é muito mais do que a moeda, que a vida é muito mais do que um carro, a vida é muito mais do que os bens, os ouros, tudo aquilo que a gente se mata para ganhar. E depois a gente cai doente, usufrui sim o dinheiro para comprar remédio, para pagar médicos. E o que nós fizemos? Muitas vezes a gente pega e não tem coragem de acudir um parente próximo. Taxamos ele de preguiçoso, vagabundo, porque eu trabalhei demais. Quem quiser que vá fazer isso. E a gente não divide o pão. E o que nós iremos levar? O que realmente nós vamos fazer com tudo isso quando nós partirmos para a pátria espiritual? Vai ser quando acordarmos do outro lado e sentirmos o remorso, a falta que está nos fazendo em repartir o pão, em sentar e ouvir o nosso irmão que está com problema, ser amigo, ser irmão, ser pai, ser mãe, ouvir o seu filho, ouvir o seu irmão, ouvir o seu marido, ouvir a sua esposa. Quantas e quantas vezes a gente senta, fica horas com um amigo, um estranho, e não temos 5 minutos para dar ao nosso filho, dar àqueles que estão dentro do mesmo lar que nós, porque todos nós somos pessoas difíceis. Nós viemos aqui para resgatar, para aprendermos, para crescermos, para que nós nos irmanemos no amor do Cristo, para que a gente possa realmente colocar os verdadeiros valores diante das nossas vidas. Muitas vezes a gente fala assim: eu não tenho nada, eu não posso doar nada. Doe 1 hora do seu tempo, doe você.
Escuta o teu irmão que está ali precisando. Isso é uma caridade, porque falar é fácil, mas ouvir precisa realmente ser uma pessoa que realmente está preparada a se doar para o outro. Tem uma história no livro Jesus no Lar, do Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, é a leitura 20, a caridade desconhecida. Jesus em conversação em casa de Pedro, versava nessa noite sobre a prática do bem com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocadas e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da benevolência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel. Porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória balhava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a impulsão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecesse perigo aos transeuntes. E assim ele acreditava que ele não tinha nada que pudesse doar, que ele não era digno da misericórdia divina, porque ele não podia socorrer com o pão material os irmãos necessitados. Qual não foi a sua surpresa quando ele desencarnou? E chegando lá, e que ele acordou já desperto, ele descobriu que ele foi maravilhosamente muito bem na sua missão. Ele cumpriu
conforme o Pai queria. E quantas vezes nós estamos cumprindo a nossa parte? Quando nós estamos na rodinha, que às vezes a conversa pende para um lado negativo, quais são as nossas atitudes? Porque a gente pensa na caridade. A caridade material, ela é muito necessária. Sem ela, não poderíamos fazer muita coisa. Porque quantos esses irmãos que estão em situação de rua necessitam do alimento, dessas pessoas que saem até lá para levar o agasalho, o alimento, a água para cada um deles. Quantos são beneficiados? Porque quando eles lá vão entregar esse alimento, eles dão carinho, trata eles como pessoas normais que estão à margem da sociedade e eles se sentem como seres humanos normais. Quando se vai visitar um asilo e vê aqueles irmãos lá relegados pela família que não tem nenhuma visita, isso é muito bom. E quantas pessoas também se colocam na posição de ir a hospitais, visitar aqueles enfermos que também não têm nenhuma visita, dar uma palavra de consolo. Esse é um bem maravilhoso que auxilia a tantos e fazem tantos bens. A gente tem muitos questionamentos. No Livro dos Espíritos, na questão 815, foi feita a pergunta: as provas da riqueza e da pobreza, qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Resposta: são no tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita todos os males. Porque a gente vê que quando a gente, às vezes, falta o necessário, a gente maldiz a Deus, a Jesus, a espiritualidade, porque nós somos pobres demais, não temos o necessário. E quando nós temos muitas posses, muitas vezes a gente deixa acentuar o nosso orgulho e a nossa vaidade. Então são coisas que a gente tem que pensar muito bem nisso. No livro Céu e Inferno, temos a história da Condessa Paula, que ela já tinha tido várias encarnações, tanto com abastada quanto na miséria, e ela não conseguiu vencer. Na sua última encarnação, ela pediu a misericórdia divina que permitisse que ela viesse rica, que ela queria resgatar todos os males que ela fez. E ela conseguiu fazer, ela ajudou muita gente, ela fez. Então a gente tem que pensar que o ter o dinheiro não quer dizer que é um mal que faz a nós. O que nós temos que aprender é não fazer mau uso do que nos é concedido, do dinheiro, dos cargos, das nossas posições, que muitas vezes as pessoas pegam e utiliza da sua posição para humilhar aquele subalterno que está ali, aquele funcionário. Tudo isso a gente tem que pensar, a gente tem que analisar. E eu quero encerrar com uma mensagem do livro Agenda Cristã, do Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Se você deseja ser cristão, efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á.
amando, iluminará sempre. Eu agradeço a oportunidade de ter buscado para mim esse aprendizado, porque cada vez que a gente lê, que a gente estuda, que a gente vê o quanto que somos pequenos. Eu me vejo assim, pequena demais, pela grandeza de Deus, pela grandeza de Jesus em nossas vidas. Agradeço por essa oportunidade bendita. Peço ao Pai de infinita bondade que nos ampare a cada um, que possamos ter uma semana de muita luz, muita paz, muito amor e sermos indulgentes para com os nossos irmãos. Que nós possamos realmente vivenciar aquilo que o Cristo deixou aqui para nós como exemplo. Amar a todos, indistintamente, independente de raça, credo. Que nós possamos sermos irmãos em Cristo diante da necessidade tão difícil que está fazendo, e que possamos unir os nossos corações e fazer as vibrações tocantes a cada um de nós, e que possamos vibrar também pelo planeta que está passando por essa transformação diante de tantas dores, e por todos aqueles que estão necessitando, e que possamos cada um de nós dar sequência nas vibrações pessoais. Que assim seja, graças a Deus.